Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações ordinárias do Banco do Brasil, BBAS3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido, logicamente, de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Aqui na parte inferior do seu vídeo tem ali uma imagem, inscreva-se. Basta passar o mouse em cima dela e na sequência clicar na opção que vai aparecer de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar ativado o sino das notificações aí no canal para que você receba as notificações, né? O sininho lá que ativa as notificações para que você receba isso no seu celular, avisando de novos conteúdos aqui no canal. Nesta análise, é uma análise especial para quem já está acostumado. Eu falo do longo prazo, até faço uma análise usando a análise técnica, faço uma avaliação falando do longo prazo para a gente olhar o cenário gráfico de prazo maior até um prazo menor, que seria o gráfico diário, como passo pelo gráfico anual, gráfico trimestral, mensal, semanal e gráfico diário. Começando pelo gráfico anual, nós temos aqui Banco do Brasil em tendência de alta. O gráfico anual está aqui, ó, tendência de alta. Então, dentro dessa tendência de alta, basicamente, a gente teve aqui a saída desse movimento de subida lá por volta de 1999, veio basicamente até aqui, um longo movimento de subida, e depois iniciou um processo inteiro de correção, desde lá de 2008, uma correção até um pouco mais ascendente, uma movimentação mais lateral do preço durante vários anos, ou seja, a gente teve aqui um movimento de subida ali em torno de 8 anos, ou seja, 8 candles, e aqui uma correção que foi até essa candle de baixa, 8 anos também, ou seja, bateu, se encaixou na questão do tempo, né? Uma correção mais no tempo, e depois iniciou todo o movimento de subida iniciado em 2016 para agora. Então temos uma tendência de alta. Dentro dessa tendência de alta, considerando aqui esse movimento de subida e esse de correção, a gente está no quarto ano de movimento de alta, ou seja, dentro do movimento de expansão da tendência. E dentro desse cenário de expansão, fica mais para se buscar operações de compra após movimentos, falando em operações de longo prazo, movimentos de baixa no gráfico trimestral, movimento de baixa no gráfico mensal, principalmente, fica mais para se buscar operações na ponta compradora, colocar mais ações na carteira de longo prazo, no caso aqui de BBAS3. Então, movimento longo para cima está no quarto ano, considerando ali pelo menos a questão do tempo nesses movimentos anteriores, a gente teria a possibilidade de ter mais, estando no quarto ano, mais uns 4 aí pela frente, 4 anos pela frente em termos de expansão para Banco do Brasil. Logicamente que pode ter ano terminando de forma negativa, mas focando, enquanto não gerar um sinal contrário ao que nós temos aqui, que é movimento para cima, fica mais para se buscar operações aí de compra, pensando sempre no longo prazo, cenário favorável para isso. Gráfico trimestral, aqui usando 66 dias, nós temos no gráfico trimestral tendência de alta, topos e fundos ascendentes, dentro também de um movimento de alta que até agora não gerou sinal de perda de força desse movimento de alta, ou seja, não gerou a quebra na sequência de mínimas ascendentes. Mas é importante destacar, considerando esse movimento de expansão aqui atual, daqui da mínima para cá, ou seja, ali 11 candles até o presente momento, estando agora no 12º candle de toda essa expansão, considerando aquele movimento que eu destaquei no gráfico anual, que começou lá em 99, a gente olhando principalmente quando ele ganha uma certa aceleração, que é a partir desse ponto aqui, as correções acontecem basicamente gerando ali perda de mínima do candle anterior, aqui no gráfico trimestral, e já volta a subir. Perde a mínima, ou seja, a gente tem alguns candles, ou seja, trimestres de queda, mas já volta a subir logo na sequência. Perda de novo de mínima e já volta a subir na sequência. Então, o que nós já tivemos no comportamento aqui dessa subida? Já tivemos uma perda de mínima, usou a região de antigo topo anterior como um patamar de suporte, a chamada mudança de polaridade, voltou a subir. Perda de mínima de novo, já volta a subir novamente. Ou seja, não há normalmente movimento de baixa como teve aqui em termos de correção, aqui num movimento maior de expansão. É o que nós temos, o que está acontecendo aqui neste momento, ou seja, está dentro do movimento de expansão e já houve duas quebras na sequência de mínimas ascendentes do gráfico trimestral, mas segue seu movimento para cima, ou seja, um movimento de queda no gráfico trimestral, um candle de queda no gráfico trimestral é um movimento de correção no gráfico mensal, que pode funcionar justamente como ponto de entrada pensando em prazo maior ou um ponto de alerta pensando em prazo um pouco menor, ponto de alerta para possível sinalização de alta através, por exemplo, no gráfico mensal, semanal, por exemplo, para se buscar a entrada na ponta compradora com a melhor relação risco-ganho.
Então, olhando para o gráfico mensal agora, no gráfico mensal, já que eu já destaquei a forma de correção aqui, que era o ponto que eu gostaria de destacar de forma mais relevante no gráfico trimestral, comparando como foi algo lá para trás e o que pode acontecer aqui, que por enquanto vai acontecendo, né? O movimento o preço continua em processo de valorização, passa por algumas correções de apenas um candle, basicamente, uma perda de mínimo e depois volta a subir. Mensal. No gráfico mensal, nós temos também, aqui nós tivemos um final da tendência de alta, perdeu os fundos anteriores nessa forte queda, mas já se recuperou, já retomou a tendência de alta. Depois desse movimento de expansão aqui, movimento que retoma a tendência de alta, a gente pode observar que nós estamos agora, tecnicamente falando, dentro de uma sinalização de baixa, dentro de uma sinalização de correção. Considerando que esse movimento de alta, a gente teve um movimento aqui de 9, basicamente de 9 candles. Daqui para cá também a gente teve algo semelhante ali na faixa de 9 candles, toda essa movimentação para cima, essa expansão. E daqui para cá também ali na faixa de 8 candles, ou seja, se encaixando um pouco no tempo os movimentos de alta aqui no gráfico mensal de Banco do Brasil. Dentro desse processo, ou seja, observe que a gente depois teve essas correções aqui e novos movimentos de expansão. Então, está dentro de um movimento de expansão que pode trazer aqui mais para baixo. E aí, falando num processo de correção, a gente tem esse nível de suporte aqui mais importante para o gráfico mensal, que seria lá na faixa dos 42,44. Aí, se encaixando com o que eu falei no gráfico anual e no gráfico trimestral, ou havendo aqui movimento de baixo no gráfico mensal, fica mais para se buscar justamente a operação de compra após um movimento um pouco mais claro de queda, tentando fazer aporte, pensando no longo prazo ou buscando entrada com a melhor relação risco-ganho para ficar posicionado durante alguns meses ou ficar posicionado a ponto compradora durante algumas semanas. Nesse contexto também, eu gostaria de destacar aqui a questão da correção, né? O que pode corrigir ali usando o Fibonacci daqui de baixo até esse nível, a gente teria outro ponto de suporte, os 38,2% do que subiu em 43,06. Considerando só esse movimento aqui, o movimento mais limpo de subida daqui desse ponto, a gente teria ali correção de 38,2% em 44,04 e o outro ponto mais abaixo, 40,63. Então, é o nível, se encaixando mais com o nível de suporte desse topo anterior, 42,44, até uma região de R$ 40 a R$ 39,85, região de suporte mais relevante para BBAS3, ou seja, podemos ter justamente um processo aqui de correção, seja no tempo ou no preço em cima de BBAS3, a sinalização é esta neste momento. E aí eu vou falar um pouco mais abaixo, no gráfico mais abaixo. Só para destacar também nesse gráfico aqui, nesse gráfico trimestral, nós tivemos aqui alguns momentos onde até não houve a perda dessa mínima e nessa configuração de perda de mínima ou de um candle de indefinição, a gente pode ter justamente isso, um candle de definição que não chega a perder a mínima, mas dá sequência ao movimento de subida, que seria mais no gráfico mensal. A gente visualizaria mais um movimento lateral, ficando um candle de indefinição no trimestral. No semanal, a gente tem uma tendência de baixa. Por quê? Porque o ativo gerou aqui um fundo ascendente, mas foi lá e perdeu esse fundo ascendente, voltou para baixo de um patamar que era suporte, 49,70, inclusive aqui para a região dos 49,35. Agora está brigando para ver se consegue se manter acima da região dos R$ 49,35, Banco do Brasil. Então, por enquanto, ainda está brigando para esse patamar, ou seja, brigar para voltar para cima dessa região, que seria um sinal um pouco mais de voltar a ter força por parte dos compradores. Enquanto isso não acontecer, fica uma expectativa maior, que é encaixada com o possível movimento de correção do gráfico mensal, de se ter algo mais para baixo. E falando em algo mais para baixo, nesse momento, em termos de médio prazo, em cima aí do gráfico semanal de Banco do Brasil, a gente teria aqui suporte imediato na faixa de 47,13, depois 46,40 e o topo anterior aqui em R$ 45,25. Ou seja, um sinal um pouco mais relevante de subida é o retorno do preço para cima dos R$ 49,70 a R$ 50, número redondo. Depois disso vai ter resistência de em torno de 51,18 e mais acima aí seria a resistência mais pesada mesmo lá do topo, a máxima histórica atingida na faixa lá dos 54,16 a R$ 54,21. Uma região pelo menos mais testada, né, de preço, não a máxima está aqui em 55,24. Partindo para aqui o gráfico diário desse ativo,
a gente tem aqui a ação dentro de um contexto de indefinição. A gente tem movimento de baixa, que é aquela virada que deu no gráfico semanal. Aqui foi todo o movimento de queda, um movimento de queda grande, aqui em torno de 7 candles, tentou subir, já voltou aqui para baixo. E agora, como eu falo de indefinição, porque aqui até aqui estava em tendência de baixa. Aqui também mantinha tendência de baixa, mas já gerou o sinal de fundo ascendente aqui agora, que deixa a tendência de forma indefinida. Então, aquele nível que eu mencionei na faixa dos R$ 49,70 a R$ 50 é basicamente um nível proporcionado aqui por 2 fundos do gráfico diário. Então, para o mercado mostrar para a gente, através aqui do gráfico, um rastreamento que a gente faz em cima da análise técnica do comportamento do preço no decorrer de um determinado período, o mercado deixando aqui um rastro de recuperação seria o Banco do Brasil aí a voltar, a BBAS3 voltar para cima deste nível de preço, pois geraria primeiramente uma sinalização de pivô de alta no gráfico diário, que possibilitaria a chance até de se buscar uma compra, uma forma um pouco mais arrojada, já compra de superação de 49,81. A outra forma seria aguardar um candle realmente de fechamento, candle de força acima dessa região dos R$ 49,81 a R$ 50, para se buscar essa operação mais na ponta compradora. Mas enquanto isso não acontecer, e o que eu diria que seria mais relevante para se ter operações de compra mais interessantes nesse papel é que ela passe a gerar sinalizações de fundo ascendente ou de pivô de alta acima dos R$ 50. Isso seria R$ 50 a R$ 49,81 e seria muito mais interessante para mostrar, o mercado mostrar que tem realmente, está com mais força compradora e consequentemente deixou um cenário muito mais favorável para as operações de compra fluírem com a melhor relação risco-ganho. Aí o objetivo já seria buscar a região lá dos R$ 54, que é desses 3 topos aqui anteriores. Perdendo, não conseguindo fazer isso aqui, a gente teria suporte imediato no gráfico diário na faixa dos 47,85, que é a mínima aqui dessa formação de fundo. E o mais relevante está aqui em cima desses 3 fundos anteriores, que começa na faixa dos 47,13 e vai até aqui na faixa dos R$ 46,40. Enfim, resumindo, de maneira geral, juntando o gráfico anual com até o gráfico, olhando do gráfico anual, trimestral, mensal, semanal e diário, nós temos nesse primeiro momento ativo num prazo maior, no longo prazo, alinhado para cima, dentro de um contexto gráfico que favorece muito mais buscar operações de compra pensando no longo prazo. O cenário gráfico é favorável para isso, ou seja, para mudar essa tendência, o ativo teria que voltar forte aqui para baixo da região lá dos R$ 29, para baixo até mais do que isso, para baixo da região ali na faixa dos 27,72, 28 a 27,72, ou proporcionar alguma sinalização de topo descendente, pivô de baixa no gráfico mensal, que por enquanto isso não está ainda aqui na tela. Tá? Então, por enquanto, não está tudo favorável em termos de longo prazo. Anual dentro de um movimento de expansão que pode se estender por mais 4 anos. Trimestral dentro de uma tendência de alta que tem seus processos de correção. E esse processo de correção mensal está acontecendo. Tem um movimento aqui que pode trazer um movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral para Banco do Brasil, e aí nesse processo de correção fica muito mais interessante para se buscar operações de compra e a gente fica atento em alguns pontos relevantes no papel. Aí olhando para um prazo menor, que seria o médio prazo e o curto prazo, médio prazo semanal, a gente tem um papel que está um pouco desalinhado com o prazo acima, que é normal quando entra uma correção da tendência de longo prazo. Então a gente está dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal e no gráfico diário numa tendência indefinida. Volta a ter tendência de alta se voltar para cima da região aí dos R$ 50, arredondando no gráfico diário. E no gráfico semanal retoma essa tendência, pelo menos traz uma expectativa maior de retomar toda essa tendência, se romper tudo aqui para cima. Ou se vier aqui um pouco para baixo e proporcionar novamente pivô de alta no gráfico, ou seja, voltar aqui a desenhar corretamente, desenhar um pivô de alta no gráfico semanal, seria também a retomada da tendência de alta nesta periodicidade. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima análise especial.